indo, galera. Hoje, sexta-feira, meu 8º dia de isolamento. Importante falar dessa quarentena, né, que é fundamental. Afinal de contas, eu estava aí numa viagem a trabalho na Espanha. Isso aconteceu há uma semana atrás. Quando eu volto na sexta-feira, eu já me coloco em quarentena, entendendo que a Espanha era um epicentro também do coronavírus. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu já faço a quarentena desde sexta-feira. Então, a gente está completando hoje 8 dias de quarentena. Não é fácil, confesso para vocês. Eu sou rueira, né, Marina Iris? Marina Iris, cantora, tem uma música chamada Rueira, que é a minha cara, adoro a rua. Mas é importante falar para vocês que a gente que adora a rua precisa se isolar nesse momento, porque a gente precisa fazer com que estejamos protegidos ao máximo possível do coronavírus. Então, vocês já estão entrando aí, como é que tá o som? Tá tranquilo? Vai me dizendo, vai me dando um feedback para eu entender como é que tá a transmissão. Gente, eu falei para vocês ontem da minha preocupação com relação às empregadas domésticas, né? A minha mãe, inclusive, foi empregada doméstica na infância ainda. Ela perdeu os pais muito cedo, então rapidamente ela teve que se colocar ali no mercado de empregada doméstica, claro, super precarizada, sem qualquer assistência real de cumprir esse papel. Mas enfim, era a necessidade, era o que tinha como condição de vida dela naquele momento. Então minha mãe foi empregada doméstica muito cedo, ainda de criança, chegando na adolescência. E a gente sabe o quanto que esse trabalho ele é precarizado, né? Ele não é reconhecido como a gente precisa que seja reconhecido, mas também entendendo a nossa responsabilidade nesse momento de crise da saúde no mundo, né? São essas empregadas que estão na casa aí de seus empregadores, enfim, trabalhando com as crianças, fazendo comida, lavando banheiro, enfim, fazendo todo o trabalho doméstico, que não é um trabalho menor na nossa sociedade, pelo contrário, é um trabalho muito digno e essencial, mas a gente entende também que os empregadores muitas vezes não reconhecem esse como um trabalho valoroso, que deva principalmente valorizar essas mulheres hoje que estão no trabalho doméstico. A gente viu que o Rio de Janeiro hoje tem 2 vítimas fatais do coronavírus, entre elas uma mulher que era empregada doméstica, que trabalhava na casa da sua patroa ali, que já tinha positivado o coronavírus, e ainda assim ela continuou trabalhando. Isso é muito ruim, isso dá pra gente a dimensão da desigualdade social, que pode ter também um nível muito letal com relação a esses trabalhadores vulnerabilizados já. Então, nesse sentido, hoje passamos a manhã em reunião com a nossa coordenação, pensando também quais vão ser as nossas ações em termos de comissão de direitos humanos. Então a gente tem um e-mail, inclusive vou até já falar o e-mail para vocês, é direitoshumanos.alerja@gmail.com, que é o e-mail que a gente disponibilizou para receber aí as demandas, uma vez que a gente não vai fazer atendimentos pessoalmente, fisicamente. Então, todos os atendimentos da Comissão de Direitos Humanos vão ser a partir desse e-mail. Então, direitoshumanos.alerj@gmail.com. Digo para vocês também que nessa nossa reunião a gente viu como a gente vai organizar as nossas equipes. Então, temos uma equipe direcionada basicamente para as favelas e periferias, porque a gente tem recebido muita demanda com relação à falta d'água, à falta de luz. Hoje, na Maré, parte da Maré está sem luz, e isso requer aí uma outra energia, literalmente falando. Afinal de contas, quando a gente está na casa sem luz e no calor que está fazendo, sem ventilação, como a gente fica dentro de casa, né? Eu acho que esse nível de atenção para as pessoas que estão mais vulneráveis é
fundamental. Então a gente tem uma equipe que está trabalhando basicamente com grupos de comunicação comunitária, tem ali grupos Maré Vive, Voz da Comunidade, enfim, CDD, várias pessoas de favela e periferia, Rocinha, que está dialogando com a gente para a gente ver quais são as estratégias comunicativas para levar a informação para o morador da favela e da periferia sobre o coronavírus, mas também como a gente pode acionar o poder público diante do que está acontecendo. Então, hoje a gente fez uma reunião nesse sentido. E trazendo de novo para o debate sobre as empregadas domésticas, eu também passei a tarde conversando com a presidente do Sindicato de Empregadas Domésticas, a Maria Isabel, uma pessoa incrível, com uma serenidade incrível nesse momento em que a categoria sofre. Então ela, como presidenta do sindicato, uma mulher negra também, que sabe e vive na pele essa situação enquanto empregada doméstica, mas que ela demonstrou todas as demandas hoje que as empregadas domésticas estão tendo, não só aquelas que já têm o seu trabalho reconhecido pelos seus empregadores, mas também as diaristas, né, que se encontram também numa situação de vulnerabilidade. Ela participaria com a gente online, só que ela ainda está se adequando aí ao Instagram, então ela gravou um vídeo pra gente, para falar com vocês também. Então eu achei muito bacana dar visibilidade ao que está falando a Isabel e também tudo aquilo que a gente pode fazer enquanto humanos, enquanto um momento muito específico no Brasil e no mundo, né? Mas especialmente aqui no Rio de Janeiro. Então, ouçam, por favor, a Isabel. Olá, Renata, tudo bem? Eu sou Maria Isabel, sou presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do município do Rio de Janeiro. E nós estamos aí, né, Renata, com esse grande problema, né, dessa pandemia do coronavírus. E aqui nós sabemos que a nossa grande preocupação é a categoria de trabalhadoras domésticas, porque nós sabemos que a doméstica, ela está totalmente vulnerável a vir contrair esse vírus. E a nossa preocupação é muito grande com a categoria. Então, nós estamos aqui pedindo apoio dos parlamentares e de todos que possam estar conosco nesse momento para entrar nessa campanha de proteção à trabalhadora doméstica. A trabalhadora doméstica está totalmente vulnerabilizada. Então, Renata, a preocupação, né, como eu disse, a preocupação é tamanha. E o que nós podemos fazer juntas e juntos para não deixar que isso aconteça? A nossa campanha quanto sindicalistas é pedir a colaboração, né, para os empregadores e empregadoras que contribuem conosco nesse momento, porque é muito importante eles entrarem nessa campanha protegendo, né, as suas empregadas e as suas diaristas, porque sabemos que as diaristas, elas dependem do dia de trabalho e é uma preocupação muito grande. A diarista, ela precisa desse dinheiro para sobreviver e que eles possam contribuir nesse momento com a diária dessas trabalhadoras. E o problema maior, Renata, é que as diaristas muitas nem sequer pagam a previdência social. E é muito preocupante. Se uma diarista vier contrair esse vírus, elas estão totalmente desprotegidas, que não vão conseguir nem receber o salário da previdência. Então, precisamos de ajuda, precisamos de apoio e contamos com vocês. Bom, gente, essa foi a Maria Isabel, presidenta do Sindicato das Empregadas Domésticas. Ela faz um apelo, né? Claro que o áudio não estava perfeito, depois eu vou botar o vídeo dela nas nossas redes sociais na íntegra. Aqui ela fez um vídeo de 2 minutos, mas eu fiz questão de mostrar para vocês porque a Isabel, ela tá muito preocupada, principalmente no que tange a previdência, né, dessas trabalhadoras, e no sentido de que
já estão vulnerabilizadas diante do que é a permanência do trabalho, né? Muitos empregadores não estão liberando as empregadas domésticas. Inclusive, a Isabel me contou que tem empregadores muito chateados por conta de toda a movimentação que elas fizeram na sociedade para demonstrar o quanto que o seu trabalho é essencial, mas que nesse momento a vida delas é tão essencial o quanto, então elas precisam ter sido liberadas para que possam tocar as suas vidas dentro das suas casas também. Então é algo que é muito desumano. Então ela se preocupa essencialmente hoje com essas mulheres que não estão sendo liberadas pelos seus patrões e patroas, mas também ela se preocupa com essas mulheres que são diaristas, porque elas já estão precarizadas no seu trabalho e fundamentalmente a cada dia ela pode estar em diferentes casas e nenhum desses empregadores, obviamente, vão se responsabilizar pela vida dessa mulher, principalmente se ela, por exemplo, cair doente, né? Ela não tem qualquer respaldo previdenciário, como colocou muito bem aqui a Isabel. Então a gente está numa situação tamanha de não só desprestígio dessas trabalhadoras, mas também de perigo real, porque elas podem morrer, como aconteceu com a empregada doméstica, que é a segunda vítima fatal do coronavírus aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, isso é um grito, isso é um alerta que também a gente precisa contar não só com a sensibilidade dos empregadores, né, essencialmente, apelando aqui para a humanidade dos empregadores com relação à sua empregada doméstica, mas também entendendo que a gente não vive mais o tempo da escravidão. Não é. Naquele tempo já é inaceitável toda a história que a gente tem. A gente sabe que a maioria das empregadas são mulheres negras de favela e periferia, e é inaceitável que em plena crise da saúde pública, do coronavírus, essas pessoas não tenham um pingo de sensibilidade com as suas trabalhadoras dentro de casa. Então, a gente pede aqui, não só faz um apelo, mas faz um apelo em termos de humanidade. Afinal de contas, Isabel também me contava, e ela não falou aqui no vídeo, que tem muitos empregadores já pedindo para as empregadas domésticas que têm carteira assinada, enfim, que utilizem um MEI, né? Ou seja, eles querem precarizar, não querem pagar a sua previdência, etc., para colocar a empregada doméstica na informalidade, e o MEI seria uma forma deles continuarem com elas, mas sem pagar os seus benefícios previdenciários. Enfim, é uma situação alarmante que a gente está vivendo, e a gente precisa ter um olhar fundamental para as trabalhadoras domésticas que hoje estão sendo vulnerabilizadas. Ontem aqui eu falei para vocês de um Instagram, para vocês entrarem no Instagram, enfim, em defesa da vida das nossas mães. É um Instagram muito interessante, depois dá uma olhadinha, porque é importante que a gente esteja falando desses grupos que estão mais vulneráveis diante do coronavírus. Enfim, nós tivemos aqui toda essa situação levantada pela Isabel, mas é importante a gente trazer o papel do poder público nesse processo. Hoje teve uma reunião com o governador do estado, enfim, com os deputados, e essa reunião foram apontadas algumas coisas que já estão na mídia, mas me preocupa muito, em especial, toda a utilização do aparato da segurança pública nesse sentido, porque eu tenho certeza que a segurança pública agirá de uma forma nos bairros da Zona Sul, enfim, bairros nobres da cidade, e na favela vão trabalhar de outra forma, e eu espero que estejamos todos atentos, porque a gente não pode aceitar qualquer violação dos direitos humanos, e tendo a pandemia de coronavírus como justificativa para ali
violar os direitos humanos. Então é importante que estejamos atentos a toda essa situação. Bom, temos também aqui o que foi o aumento hoje, né, do número de casos no Rio de Janeiro e no Brasil afora. A gente já tem mais de 80 casos no Rio sendo investigados. A gente tem também em São Paulo uma situação muito delicada, e quando a gente vai olhar os números da Itália, a gente entra assim em parafusos. A gente está falando de um país de primeiro mundo que está no epicentro hoje das mortes provocadas pelo coronavírus. São mais de 4.000 pessoas que morreram com o coronavírus na Itália, e a gente aqui no Brasil, de acordo com as autoridades de saúde pública, só teremos o epicentro dessa doença daqui a 10 dias. Por isso que é importante e é fundamental que você se mantenha em casa, que você faça a higienização das mãos e que você também seja uma pessoa que vai mobilizar outras pessoas para que possam atender a todas as recomendações dos órgãos de saúde pública. Eu acho que isso é o principal recado. A gente tem se organizado para trabalhar basicamente com o que os órgãos de saúde pública têm nos fornecido. Então é muito importante que a gente olhe para isso como tarefa coletiva e não de uma pessoa ou outra. Então, nesse sentido, é importantíssimo a gente dizer também que lá no Congresso Nacional a gente está com a nossa bancada muito ativa, pensando em todas as articulações para que a gente possa ter concretamente uma situação mais tranquila não diria, mas para evitar e minimizar o impacto da pandemia na vida das pessoas. Então, lá no Congresso Nacional, muito importante, teve algumas votações com relação à aprovação do estado de calamidade pública, que eu acho que permite aí o governo ampliar os seus investimentos públicos para socorrer brasileiros e brasileiras na situação. Teve também a aprovação da renegociação da dívida externa, né, e também das dívidas de micro, pequenas e médias empresas. Afinal de contas, a gente sabe que são essas empresas as grandes, parte dos grandes responsáveis pelos trabalhadores que temos hoje na nossa sociedade. Então também teve aqui discussão no Congresso Nacional, proibição de importação de material e equipamentos médicos e hospitalares essenciais ao enfrentamento à pandemia, autorização do uso de recursos dos fundos municipais e estaduais de saúde para o fortalecimento do SUS, do Sistema Único de Saúde, e para atender a nossa população. Afinal de contas, mais de 80% da nossa população depende diretamente do Sistema Único de Saúde. O Brasil pode ter vários problemas, mas o SUS sempre foi a nossa experiência mais interessante de universalização ao acesso à saúde. Então a gente precisa também valorizar tudo que deu certo e também fortalecer o Sistema Único de Saúde, que nesse processo aí, não só de mudança de governo, a gente teve aí uma tentativa concreta de privatização da saúde. A gente tem que lembrar sempre, todos os dias, que a saúde não é mercadoria e que, portanto, nesse momento de crise de saúde mundial, a gente vê o quanto que é importante o sistema de saúde público para atender a real demanda que temos. Afinal de contas, a gente tem uma população concreta de 13 milhões de desempregados, 28 milhões de pessoas que não têm qualquer condição de ter um plano de saúde, porque também está
desempregado ou então em empregos informais, precarizados. Então a gente tem uma situação muito grave, né? A gente viu que no Brasil hoje a gente tem cerca de 13 milhões de pessoas na miséria. Isso significa que o Sistema Único de Saúde precisa estar fortalecido para atender essas demandas. Então, colocando aqui essa nossa ligação direta com a nossa bancada do PSOL no Congresso Nacional e o que a gente está fazendo aqui no estado do Rio de Janeiro e também nos demais estados do Brasil, é importante falar do fortalecimento e da unidade de ação e atuação que nós estamos tendo enquanto partido, mas um partido que está muito preocupado com a população muito mais vulnerável, que são as mulheres, negros e negras, população de favela e periferia, essencialmente, e a gente está utilizando as nossas redes sociais para divulgar todas as informações também no que tange à prevenção do coronavírus, mas também quais são aí as novidades que temos em termos de atuação pública para minimizar os impactos do coronavírus. Enfim, gente, eu acho que eu vou parando por aqui. Eu não quero ficar ali competindo com o RJTV, ainda mais porque eu quero assistir o RJTV, toda hora tem novidades, então daqui a 20 minutinhos mais ou menos começa o RJTV e eu quero voltar a falar com vocês amanhã e depois, enfim, a gente está aí nesse momento de também trazer outras pessoas que possam falar na nossa live, mas vai depender também de cada uma das pessoas e da disponibilidade delas. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer o fato de você também estar em casa preocupado e tentando entender qual é o seu papel nesse momento de crise na saúde pública e também nos relacionando concretamente e cotidianamente. Afinal de contas, já disse para vocês, esse é meu 8º dia de isolamento, enfim, de quarentena. Não é fácil, não é bacaninha, né? A gente fala, vou ler um livro, vou assistir um filme, mas essa questão da pandemia deixa a gente em tal grau de preocupação que a gente acaba não priorizando a leitura de um livro ou para ver um filme, mas fica aqui minha dica, eu vou me organizar para ler os livros, inclusive que eu trouxe lá da Espanha, muita mobilização, em especial lá do Barcelona em Comum, sobre a cidade, sobre como se organiza a cidade, quais foram as políticas públicas apresentadas em termos de habitação, moradia populares, enfim. Eu saí de lá muito satisfeita com essa possibilidade de trazer também para o Rio de Janeiro e para o cenário do estado do Rio de Janeiro, enfim, e município do Rio de Janeiro, propostas concretas de políticas públicas para que a gente possa aí superar uma lógica de desassistência do próprio estado. Então, eu agradeço muito vocês que estão aí, que estão ouvindo a gente, que está preocupado com as empregadas domésticas. A gente vai trazer também a possibilidade muito grande de fazer uma live com os camelôs, que também está na informalidade e que vai sofrer muito, ficar muito vulnerável diante do que é a sua saída da rua, né? Porque quando a gente olha para a situação dos camelôs, eles quase que ganham pão de cada dia a cada ida na rua para a venda dos seus produtos. Então a gente vai estar também conversando com o pessoal dos camelôs, enfim, a Maria dos Camelôs, que sempre atende a gente, está super parceira. Então a gente vai fazer esse corre para a gente ter a nossa live amanhã com participação dos camelôs. Então eu agradeço muito a você, deixo aqui o meu abraço, o meu beijo e, de novo, fé na humanidade, que a gente tem que mostrar que a gente é mais forte
do que o coronavírus. Vamos junto, vamos nessa e a gente se encontra amanhã. Beijo grande. Não, deixa só.